Olá, estamos aqui para mais um episódio do Trilha da Prosperidade, podcast que faz parte do BRM Podcasts, o ecossistema de podcasts que traz muita informação sobre economia, investimentos, empreendedorismo aqui no nosso canal. Acompanhe no YouTube e também no Spotify. Nós temos, por exemplo, diariamente o BRM News, que traz notícias diárias sobre mercado, sobre investimentos, sobre Espírito Santo, sobre Paraná, sobre o Brasil. E muito conteúdo relevante para vocês praticamente todos os dias da semana. Acompanhe aqui o nosso canal. Hoje eu estou aqui com 3 convidados. Hoje eu estou em minoria. Hoje são 3 fluminenses contra um flamenguista. Mas nós vamos fazer um pouquinho do bate-papo. Hoje eu trouxe aqui o Wilson Richa, Lucas Richa e Rafael Richa para falar um pouco sobre a trajetória profissional do Wilson Richa, sobre o trabalho com os filhos hoje na empresa. E gostaria de começar também fazendo os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, em especial o Grupo Tomasi, mais de 60 anos, todo mundo aqui conhece muito bem, o Grupo Tomasi, mais de 60 anos entregando qualidade para os seus clientes. A empresa Friends, que nos ajuda com sonografia, com brindes. Também o escritório de advocacia Machado Mendonça, que nos apoia e nos ajuda muito também em outras atividades, tanto aqui em relação ao podcast, mas principalmente também em atividades empresariais, de advocacia. Nos apoiam muito Marcelo Mendonça e o seu sócio Chiquinho, Francisco Machado. E agradecer também a Apex Partners, que é o oferecedor e organizador de toda essa plataforma de podcasts, com o objetivo de trazer conteúdo todo dia para vocês. Vou começar dando boa tarde para vocês, agradecendo a presença. Eu sei que é difícil tirar 3 membros da mesma família, da mesma empresa, do trabalho. O time tá lá trabalhando, empresa boa, é bom que tá tocando. Funciona sem tá todo mundo lá, né? Mas obrigado, Wilson, pela presença. E para a gente começar, né, gostaria de começar falando um pouco da sua trajetória. Depois a gente vai chegando aqui na atualidade, chegando nos negócios de hoje em dia. Eu queria começar te fazendo uma pergunta, Wilson. Onde você começou a sua trajetória e como é que foi esse início de trajetória, os primeiros empregos que você teve, como é que foi esse aprendizado? E se, quando você começou essa trajetória profissional, o que você buscou de conhecimento, de estudo, de faculdade, se essas coisas foram comuns nessa sua trajetória? Bom, bacana, obrigado por nos convidar, a oportunidade da gente compartilhar um pouquinho nossa experiência com você, com quem estiver assistindo, quem for assistir o podcast. Apex, Matheus, pô, nós somos fãs de vocês há muito tempo, do trabalho que vocês estão fazendo aqui no estado, que é um trabalho maravilhoso, e contem sempre conosco, né? Bom, sobre a minha trajetória, eu sempre gostei da área de finanças, né? E por isso eu procurei o curso de economia, né? Eu sou economista, né? E no começo da minha carreira, eu trabalhei na Bolsa de Valores do Rio, né? E logo depois passei para uma empresa de siderurgia e depois para um banco, e logo depois, há 21 anos atrás, em 2004, nós fundamos a Comprocard. Eu não posso deixar de citar o meu sócio e presidente Neto Soares, que me convidou para esse empreendimento. Ele já era empreendedor, eu era um executivo, né, um técnico na época, e a partir daquela data eu comecei a me experimentar no mundo do empreendedorismo, né? Já com uma bagagem, né? Já com uma experiência. Uma bagagem legal em algumas áreas multidisciplinares na área de finanças, né? E que me trouxeram também muita experiência em relacionamento, que é uma área que eu adoro, né? E de lá para cá, nós fundamos o grupo Comprocard, que hoje é composto pela Comprocard, a Compropay, que foi fundada nos idos de 2017, 18, e a Arca Seguradora, que é a primeira seguradora capixaba voltada para vidas, privada, né, que foi fundada em 2023. Né. Os filhos nasceram mais ou menos em qual época da trajetória? O Lucas é o mais velho? O Lucas é o mais velho, 97, e Rafa de 2000, isso aí, da virada. Eles pegaram um pouquinho antes dessa virada para o empreendedorismo, né? E logo depois também acabaram entrando nessa área, né? Foram, além de serem tricolores, né? Gostaram da área de negócio, que é legal, eu nunca forcei, né? Eles sabem disso, mas é uma área que tá na veia da família. E você estudou economia, atuou dentro do mundo das finanças praticamente desde o começo, né? Uhum. Eu também tive a oportunidade no meu primeiro emprego já ser um banco, né? Então fiz jus à minha faculdade de economia. Mas tem pessoas que não têm essa oportunidade ou que necessariamente se percebem empreendedores mais ao longo da vida, né? Às vezes a pessoa fez um curso na área de saúde, mas ali com 30 anos, 35 anos de idade já começa a ter ideias e fica com medo, né? Pô, saio da minha profissão, por exemplo, aqui de enfermagem, vou empreender, vou virar empresário, gestor.
não tem necessariamente a ver com o seu curso de faculdade, né? Qualquer pessoa pode ser empreendedora. Foi muito bom você colocar isso. Eu tenho falado sobre o homem integral, né? E eu acho que a gente não pode se aprisionar a alguns preconceitos, né? Você não precisa ser um economista, um administrador ou um engenheiro para empreender, né? Você precisa saber dominar os conceitos fundamentais do empreendedorismo, né? Matemática, né? Relacionamento, né? E disciplina, organização, que tem que acontecer. Você tem que tomar muito cuidado quando você vira empreendedor, que você está tomando conta de uma coisa que é absolutamente sua, né? E isso tem uma cadeia de responsabilidades em volta daquilo, né? E a gente sabe que as performances de empreendedorismo nem sempre são vencedoras por vários motivos, não só pela competência do empreendedor, mas a competência do empreendedor mitiga muito esses problemas, né? E aí eu sugiro que busquem as informações necessárias e montar equipes capazes de serem complementares ao seu conhecimento. E tem uma observação bacana na sua trajetória, que você estava lá, né, focado no seu emprego, entregar o melhor serviço para os clientes que você atendia. Foi ali que você teve uma relação mais forte com o Neto, né? Isso. E no momento que entenderam que havia um bom negócio para ser construído, você foi uma pessoa de confiança que ele trouxe para perto, né? Que ele trouxe para que ajudasse a desenvolver um projeto. E a gente vê que grande desafio hoje da maioria dos empreendedores é ter pessoas ao seu redor. Uhum. É construir times. Sim. É montar bons gerentes. Quando a empresa já fica maior, diretores. Esse é um desafio grande, né? Você se atrair, se aproximar de pessoas que dividem princípios e valores parecidos. O que você diria que dessa experiência que você tem com o seu sócio, você pode compartilhar de bom para outras relações societárias, né? Pessoas que querem abrir um negócio junto, o que elas precisam ter que se soma para que dê certo essa trajetória, que no seu caso é mais de 20 anos? Sim. Outro tema muito legal. Primeiro, uma coisa que te faz ter sucesso é você estar ao lado de pessoas que são boas naquilo. E o Neto Soares, que é o nosso presidente, que em 2004 me convidou para fundar a Comprocard, tinha uma larga experiência em empreendedorismo, de lutas e muitas vitórias, porque ele tem características de um grande empreendedor. Eu cito ele como um dos grandes empreendedores do Estado, ao lado de outros, que eu não vou citar, para não fazer nenhuma injustiça, mas que a gente conhece. São pessoas que dominam a arte de empreender, sabem se submeter a determinados riscos, mas com muita responsabilidade. E você tem trazido aí uma das coisas que me chamou a atenção nele, me chama a atenção nesses outros empreendedores, é o caráter, né? Eu não canso de falar, eu sou um cristão apaixonado, né? E o Neto também é. Eu acho que o caráter cristão forja grandes homens, né? Não homens para serem melhores do que ninguém, mas para terem cumprimento daquilo que a gente estava comentando aqui, compromisso com os colaboradores, compromisso com a sociedade, compromisso com o certo, né? Com tender para fazer sempre o melhor, da melhor maneira e da maneira correta, né? De maneira digna, ser um cumpridor de compromissos com tributários, compromissos com seus colaboradores, com as suas famílias, com os seus amigos, né? Então isso é um canal de prosperidade que me chamou muita atenção nele, e eu também me entendo como um homem que milita nessa área aí. Com certeza, de algum modo, isso caracteriza boa parte do sucesso e da longa trajetória de vocês juntos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Show de bola. Vamos falar um pouquinho das empresas que vocês tocam hoje, porque são negócios com CNPJs diferentes, mas são negócios que operam juntos e tem muita união ali, né? Uhum. Aí eu vou perguntar para o Lucas e pedir para ele trazer um pouco o que é a Comprocard, quais são os principais serviços dela hoje, quais são os nichos que vocês estão buscando atender e por que a gente vê a Comprocard crescendo tanto, né, na nossa região. Bacana, Matheus, né? Novamente, obrigado aqui pelo convite, prazer estar com vocês aqui, né? Podendo explorar um pouquinho mais desses pontos, né, que para nós são muito importantes, né? Pontos como planejamento, sucessão, isso é muito bacana, empreendedorismo, né, em essência. A Comprocard, assim, de forma resumida, né? O que ela é hoje? Basicamente, a Comprocard ela é uma empresa que ela é especializada, e eu falo Comprocard, empresa mãe, né? Empresa principal do grupo. Ela é uma empresa especializada em administrar e prover benefícios para colaboradores e para empresas, né? Então, às vezes você vai num local, meu colaborador precisa de um cartão alimentação, por exemplo, um cartão premiação. Então, a Comprocard fornece esse produto e faz a administração, né, desse produto com os clientes. Então, é basicamente isso que a Comprocard faz. Ela é uma administradora de benefício
hoje, né, com mais de 20 anos de história, né, esse ano comemora 21 anos, né, a Comprocard é a principal, tá? É a administradora de benefícios do Estado do Espírito Santo, então são mais de 20 mil estabelecimentos credenciados, mais de 1 milhão de portadores de cartão, ou seja, né, esse mix, né, que o Wilson, meu pai, né, trouxe aqui, né, em relação à estrutura, como é que, poxa, uma empresa ela se torna vitoriosa, ela coloca hoje a Comprocard, né, como a principal, né, em termos numéricos e naturalmente mais na de 1 milhão de vanguarda. beneficiários de cartão Exato. aqui Então, no assim, estado. você pegar, o Espírito Santo tem 4 milhões de habitantes, né? São quase, né? É um quarto, na verdade, da população É um hoje, grande market né, share. com esse cartão na mão. E a população, tô falando de idoso e de criança, né? Se você pegar a população que trabalha, é um share, né, de mais de 50%. Né? Então é uma empresa hoje que está não somente, né, com principalidade do mercado capixaba e sempre na vanguarda, né, em investimentos em tecnologia, né, em trazer toda uma experiência para o nosso cliente na ponta, poder trazer novas opções de benefícios, de produtos que agreguem valor tanto para o empresário quanto para o lojista. Né, e é justamente esse tipo de, né, de entrega, né, que vem muito, né, das lideranças, né, do Wilson, do Neto, dos diretores, dos gerentes e da própria equipe Comprocard como um todo, que a gente consegue, né, continuar crescendo ano após ano, colocando bons produtos na mesa e no final do dia, né, fazendo a mágica, né, do mercado, né, de capitais, né, conseguindo colocar um produto excelente, né, com um custo menor do que eu consigo vender lá na ponta. Então, assim, a gente tem, né, resultado. É engraçado que bem a gente vê muitos empresários, que obviamente eu acho que o grande desafio da maior parte das empresas hoje no Brasil é mão de obra, né? Perfeito. Qualidade de mão de obra em primeiro lugar, né? E às vezes disponibilidade de pessoas com treinamento necessário naquela região do país, enfim. E a grande maioria dos empresários, empreendedores, eles estão muito focados no negócio ou na geração de receita, né? Ou na administração do principal do negócio, e às vezes a gente sabe que RH, gestão de pessoas, em alguns negócios acaba ficando um pouco escanteado ali pelo empreendedor, né? Mas depois, quando ele começa a sentir falta de mão de obra, ele começa a olhar um pouco mais para a área de gente, de RH, de recursos humanos, de gestão de pessoas, e a gente vê que hoje um dos grandes desafios dos empresários é construir um arcabouço de benefícios, de cultura, de administração, de gestão de pessoas, para que tenha maior retenção, né, e atração de talentos, né? Uhum. E eu tenho percebido que empresas mais organizadas geralmente fazem um pacote de benefícios diferente com vocês, exatamente com esse objetivo de servir bem o colaborador naquilo que para ele é importante, né? Como, por exemplo, um cartão alimentação, que ali no final do mês, ou semanalmente ele vai no supermercado, ou às vezes um cartão de benefício para eu ganhar uma premiação, eu recebo uma grana a mais aqui que a empresa me pagou por uma meta que eu bati. Quanto mais organizado tiver nesse aspecto, mais chance de competir você tem no mercado, né? Não tenha dúvida. Os cartões de benefícios, né, as soluções de benefícios compõem a cesta de rendimentos do trabalhador, né? E eu sou apaixonado por trabalhadores, apesar de eu ser um economista, né, que segui na carreira na parte de finanças e mestrado em contabilidade, mas eu não me ative ao cartesiano da matemática do empreendedorismo. Eu sou apaixonado por um dos ingredientes fundamentais disso, que é o ser humano. Pessoas. Né? Então, quer dizer, a gente tem uma paixão muito grande de verdade pelos colaboradores e a gente sabe que ela é mútua, né? Na verdade, a empresa é uma grande... Nós estamos falando em família consanguínea, que realmente é onde você tem toda a afetividade colocada exponencialmente, mas nós temos uma família na empresa também, como o Lucas e o Rafa vão falar mais para frente, de diretores que são amigos, que estão com a gente há 20 anos, há 16 anos, e já são parte da nossa família, que a gente se preocupa com o que eles vão ganhar, como que eles vão gastar bem em favor das suas famílias, e isso tem muita empresa fazendo, né? Veio com a cultura moderna, né, essa valorização, não só para comprar o trabalhador com benefícios, mas para se relacionar com o trabalhador, né, para criar um elemento de relação e de interdependência, né? Eu acho que isso é uma coisa que chegou para ficar, né? Exato. E deixa eu só até adicionar, né, eu acho que esse ponto é bem bacana, né? Economistas aqui, Matheus também, a gente fugiu um pouquinho da economia, né? Sou engenheiro, Rafa é administrador, mas tem um conceito que acho que soma bem com essa visão de benefício, de retenção, que o pessoal costuma aplicar para tributo, né? Que é a curva de Laffer, né? Sou fã, né, desse Paulo Guedes falava muito, né? A parte liberal dos economistas gosta muito disso. E você sabe que eu consigo fazer um paralelo muito semelhante em relação a como, poxa, você remunera a cesta de remuneração do seu trabalhador com benefícios e naturalmente cash, né? Com a capacidade que você tem de retenção. Porque
aquele cara que espreme o trabalhador achando que isso vai dar mais resultado para ele na ponta, opa, ele chega num limite que a partir do momento que ele espreme demais, desanda. Né? Que é muito parecido com a questão Aquele tributária. trabalhador que pula fora rápido do barco, né? Recebeu R$50 a mais de salário, já sai da empresa, né? Exatamente, que é muito parecido com o que acontece com o tributo. Opa, eu passo de um nível de tributação adequado para determinada sociedade, eu deixo de ter arrecadação. Então é muito semelhante, é um conceito parecido. Né? Então a gente acha que é sempre muito importante. Né? A gente também é apaixonado não somente pela cesta do trabalhador, mas também pelos benefícios reais que a gente consegue colocar. Acho que isso é o mais importante. Benefício de verdade, né? Que a gente consegue trazer para o colaborador, trazer esse diferencial que no final do dia, somado a primeiro, família, estrutura organizacional interna, poxa, que é amigável, amistosa, novamente, né? Meu pai já falou isso num outro podcast. Pô, ninguém tá dentro da empresa para passar a mão para uma pessoa que não quer trabalhar, para uma pessoa que não performa. Poxa, mas a gente tem que ter um determinado nível de entender que são seres humanos. Exatamente. Isso resume. Né? Que está com problema, que está com alguma questão, nós vamos ter que dialogar, permitir e entender que eles são humanos como nós. Até um depoimento que eu tenho mesmo, quando eu cheguei na Comprocard em 2018, até como estagiário na época, eu tinha aquela visão de vou trabalhar numa empresa, vai ser computadorzinho, cada um com sua cabeça. Cheguei lá, eu vi que era uma outra coisa. A Comprocard abraça o funcionário, a comunidade lá é muito boa, a cultura é muito boa. Isso o exemplo vem de dentro, né? Exatamente. E Lucas, que tipo de empresa hoje pode ter parceria e contratar o serviço da Comprocard? Só grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas? Hoje esse tipo de serviço com a tecnologia que vocês empregam é praticamente para todo mundo? Bacana. A resposta é para todo mundo, né? Todo empregador que precisa ou quer dar um benefício. Já tem 5 colaboradores. Se tem um, já pode. Pode procurar a gente, vai ser um prazer atender vocês. A gente atende vocês num nível de concierge que vocês vão ficar assustados. É coisa de primeiro mundo. A gente gosta de trazer, como eu comentei, a experiência, né, para o dono da empresa, para o RH e no final do dia para o portador do cartão. Né? Então a gente atende aqui empresas desde um funcionário, que é o dono mais um, até empresas de 5 mil, 10 mil funcionários. Né? Então a gente atende todos os tipos, né, com a mesma solução, com o mesmo produto. Logicamente, né, algumas empresas vão ter particularidades no quesito atendimento, mas a gente atende todo mundo e se vocês estão precisando, pessoal, vai ser um prazer, procura a gente vai atender vocês, vai fazer uma proposta e vai trazer vocês para o nosso universo Comprocard. Eu coloco aí, trago uma palavra que está muito em voga hoje, que eu gosto dela, se usada de uma maneira correta, e na maioria das vezes ela é usada de maneira correta, que é a inclusão. Né? A gente adora incluir o pequeno lojista e a gente adora incluir o pequeno empreendedor. Às vezes o pequeno empreendedor não está se valendo de um grande benefício que foi criado há mais de 40 anos atrás, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. O que esse programa faz pelo empreendedor? Redução de tributos para quem paga, né, na folha de pagamento. O empresário reclama, pô, eu pago muito imposto. Mas peraí, você está usando o PAT? Não, pô, são 50% de economia de tributos na folha. Ah, eu tenho um funcionário, vai economizar com o seu um. Como? Dentro da lei, né? Não tem nada fora da legislação que já foi criada em 76. Né? Por que só os grandes teriam acesso a isso? O pequeno também pode ter acesso. E a gente tem uma área na empresa que opera fortemente na área comercial de contato com essa inclusão dos pequenos, fazendo um onboarding leve. Às vezes ele tem dificuldade de ter acesso à tecnologia, a gente faz tudo para ele. Como o Lucas falou, realmente quem tiver interesse pode vir, nós vamos pegar você no colo. Se você tem um colaborador, você tem 5 mil, 10 mil, você vai ser tratado da mesma forma, com dignidade e incluindo você nesse programa lindo que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. E Matheus, você perguntou para o Lucas também como é que a Comprocard faz para crescer tanto, né, todos os anos desde que foi fundado em 2004, é justamente isso, pegando o cliente no colo, trabalhando com a nossa política de relacionamento. Todo cliente é importante, todo cliente ele vai ser atendido da melhor forma possível. Se tem um problema, vamos atender ele, independente se ele tem se ele tem 10 mil funcionários. Esse é um ponto importante, porque a grande parte dos empresários que eu já vi um pouco insatisfeito com os serviços, por exemplo, de benefícios, contratam empresas internacionais, né? É difícil você, num nível regional, né? Lá em Linhares, aqui em Vila Velha, em Viana, em Cariacica, você ter um atendimento de alguém que é daqui da região, que conhece a sua realidade, que sabe onde seu trabalhador mora, onde que ele pega um ônibus, qual que é a realidade dele. O fato de você ser uma empresa com foco regional faz com que vocês aqui na nossa região tenham um destaque significativo, né? Exatamente. E existe a oportunidade, né, quando agora não é a regra, né, mas também não é a exceção, que quando a gente está nessa ambiência, né, de, poxa, estar próximo, né, do nosso cliente, seja o empresário, o portador, seja o lojista que aceita o nosso cartão, poxa, você tem a possibilidade de falar com o dono, né? O dono está muito próximo do seu atendimento. Por exemplo, poxa,
você ligar pra Comprocard hoje pra reclamar de alguma coisa, precisar de alguma coisa, o cara que tá te atendendo tá do lado do dono, tá sentado a 2, 3 mesas de distância, né? Então isso chega muito mais fácil, isso facilita, né? Assim, vamos dizer assim, a gente internaliza isso com menos burocracia, a gente fica sabendo de tudo, a gente busca ajudar onde a gente pode. Então, eu acho que isso é muito diferente. A gente poder, por exemplo, na Comprocard, ter um SLA recorde de mercado. A maioria das empresas hoje entrega um cartão com 7 dias, 15 dias. Pô, a gente consegue entregar em um dia. Se for algo urgente, 24 horas. Mas abriu o CNPJ essa semana. Mas na regra, o contrato a gente faz em D0, entrega cartão com D+1 e normalmente o nosso SLA é de 2 dias. Exatamente. Basta ter o trabalhador lá contratado, né, com os dados dele, para você preparar vamos lá, carregou o cartão, no outro dia tá. E trazendo para um olhar mais acadêmico, a gente escolheu operar com a estratégia lá do Porter de enfoque regional. Exato. Por quê? Porque é bonito? Não, porque com enfoque regional eu consigo olhar no olho e ter uma solução customizada. Eu consigo ter rapidez, te entregar rápido, né? E, eventualmente, quando a gente pensa, talvez a gente possa falar um pouquinho, Rafa, de crescimento depois, a gente pensa em como reproduzir esse modelo em outros locais que não sejam o Estado do Espírito Santo. Essa é uma demanda da nossa área de expansão. Né? Perfeito. Entrando até um pouco mais fundo, né? A Comprocard já tem uma base tecnológica relevante, né? Mas há alguns anos vocês estão com o projeto da Compropay, né? Então eu queria entender um pouco o que é a Compropay, quais são os serviços, quem são os usuários, quem são os clientes, para que, né, nós aqui, em especial o povo capixaba, possa entender mais essa solução da Compropay. Perfeito. O grupo Comprocard, como um todo, né, como o Lucas já falou, sempre investiu em inovação e tecnologia e com isso nasceu a Compropay. Todos os produtos, projetos, empresas que nascem do nosso grupo são para atender melhor o nosso cliente. Então, a gente desenvolveu a Compropay com uma carteira digital, foi fundada em 2018, começou a operar em 2021, para poder tanto atender o cara que tem um cartão Comprocard, o portador do cartão Comprocard, para ele poder ter uma rede de cashbacks, ter um acompanhamento do saldo, do extrato dele, também para atender pessoas de fora da Comprocard, que possam fazer pagamentos para estabelecimentos, para pessoas, diversas outras soluções financeiras no aplicativo, na palma da mão, que a gente sempre chamou de Super App. E a Compropay, como empresa, nos últimos meses e anos, evoluiu ainda mais, né? Então a gente saiu do mundo da carteira digital apenas. Estamos chegando agora com tudo no mundo dos pagamentos físicos, né? Através das maquininhas roxinha Compropay, é o nome da nossa maquininha. Já estamos atuando no Espírito Santo com as mesmas políticas e missões e valores da Comprocard, que é personalizado. A gente tem uma base de clientes de estabelecimentos na Comprocard, que a gente construiu um relacionamento com eles desses 20 anos. E quem já atende eles muito bem em pagamentos no arranjo fechado da Comprocard, e agora a gente está começando a atender eles muito bem também no arranjo aberto de cartão de crédito, débito, soluções de Pix também, entre outras bandeiras. Então, além do usuário que tem um aplicativo que pode usar as funcionalidades da carteira digital da Compropay, você também tem o lojista lá, o comerciante, por exemplo. Exatamente. Que além de ter, né, o cartão de benefícios que ele pode passar lá, né, para a pessoa consumir, ele também pode ter os serviços da Compropay, a maquininha da Compropay, para todos os tipos de pagamento ali, de cartão, Ele pode receber crédito. Tanto pelo próprio aplicativo, como a gente já tinha lançado a solução de carteira digital, agora também na solução do mundo físico, com diversas integrações tecnológicas para poder facilitar ainda mais a venda dele. Então, o usuário que eventualmente está sem um cartão físico, ele pode usar o app da Compropay para fazer o pagamento no estabelecimento, por QR Code. QR Code, cartão de crédito, débito, Visa, Master, Elo, todas as bandeiras do mercado. Isso aí é para facilitar ainda mais a gestão do lojista, naquele que conversa com a sua empresa. Acho então que os a gente atende fabricantes ele. de carteira vão perder os seus negócios, né? Porque ninguém está andando mais com carteira, com cartão, com dinheiro, né? É verdade. Como o Rafa falou, a Compropay, que foi uma startup, né? Agora já está saindo dessa etapa, ela produziu uma solução maravilhosa para os usuários Comprocard, que a gente chama de comprocardianos, né? Para terem acesso a uma carteira digital. Vale ressaltar que nós somos a primeira empresa de benefícios no Brasil a ter uma carteira cativa digital, né? Que era exclusiva para os seus comprocardianos, aqueles que tinham cartão e tinham acesso a várias, inclusive o cartão digital, que nós temos até um cartão 100% digital, e a partir disso nós deixamos ele embarcar também Visa, Master, Amex, Elo, na carteira para operar digitalmente. E também agora estamos indo para o mundo, como diz o Rafa, que está me chamando muita atenção pelo espaço que há nesse mercado para que a gente cresça com qualidade, atendendo bem os nossos lojistas, de máquinas físicas, né? Onde a gente é um subadquirente do Itaú Rede, né? Que nos orgulha muito esse relacionamento de muitos anos com esse banco, né? Que nós temos uma parceria muito bacana.
e temos um projeto de crescermos muito nessa área, né? Estamos muito felizes com o MVP, tem um desenho que está se cumprindo, né? E eu acho que é a menina dos nossos olhos para esse ano de 2020. E me parece que vocês vão seguir a mesma trajetória, né? Do que a Comprocar já tem mais de 20 anos, né? Porque se vocês, numa região que vocês conhecem o empresário, conhecem o lojista, conhecem o comerciante, e você traz um serviço e um produto novo para ele, né? Que atenda às vezes em outro aspecto, você está fazendo o upsell ali, né? Sim, você está exato. complementando sua rede de Complementaridade. serviços dentro das mesmas pessoas ou regiões que Sim. você já atua, né? Uhum. Essa é uma máxima da nossa área empreendedora, de novas empresas. A gente sempre fala que quer ser sócio de 300 empresas, compra ação na bolsa, né? Para a gente ter empresa no grupo, ela tem que fazer sentido para o grupo, né? Até porque muitas outras áreas são legais, tem projetos bacanas, mas estão fora do nosso core, né? Daquilo que a gente sabe fazer muito bem, porque nós aprendemos com humildade e continuamos aprendendo. E essa área de máquinas tem tudo a ver com a nossa operação, né? Nós estamos crescendo nas máquinas, né, para atender esse público de lojistas, né, com outro produto, com outra versão de instituições de pagamento. Para você ter noção, né, nós comentamos aqui antes, o mercado de alimentação, nós representamos 50% do share alimentação no estado, né? E esse mercado, nos estabelecimentos de alimentação, representa de 6% a 7% do faturamento dos estabelecimentos. Então você imagina o potencial dentro do mercado de alimentação. Exato. Fora isso, tem todo o mercado fora de alimentação que está em torno de 60% a 70% de mercado de capturas e de meios de pagamento. Então é um mercado multibilionário, onde nós queremos ter uma fatia pequena, bem posicionado e que represente bastante para a gente. Pequena, porém relevante. Temos a relevante. projeção de conseguir 1 bilhão de TPV nesse primeiro ano. TPV é o volume transacionado, né? Isso aí num projeto que já está na rua, já está Isso aí. nos trilhos e já está tudo certo. E crescendo muito, né, pelo jeito. Vamos crescer, nós já sabemos quais são as dores, temos uma pesquisa legal, né? Temos certeza que não vamos chegar criando problemas para o mercado. Na verdade, nós vamos chegar criando algumas soluções que ainda não estão sendo atendidas, né? Nós vamos chegar, como sempre, com humildade, com trabalho e com confiança e com uma parceria muito sólida, como sempre fazemos, né? Com um banco sólido, para podermos ter essas soluções para esses lojistas que eles certamente têm um espaço nesse mercado para a gente estar lá. E nós já estamos lá em aproximadamente 20 mil lojistas, né? Operando com os cartões Comprocard. Esse mercado, nós vamos chegar nele também, com essas soluções de subadquirência. Já são 20 mil lojistas, São então. 20 mil lojistas no Espírito Santo. E qual que é a meta para o final do ano de 2025? Nós, na área de sub, nós estamos pensando em ir pulando de 10 em 10 mil lojistas. Crescimento significativo. E a 50% de crescimento esse ano. Isso aí. E a gente como nós estamos num BP bem inicial, a gente sabe que a gente pode mudar ele, a gente tem feito reuniões periódicas, mas pelo que nós estamos vendo, nós vamos cumprir as metas. E a ideia que a gente está percebendo é que provavelmente nós vamos superá-las, né? Vai depender de alguns arranjos tecnológicos, né? Nós temos muita tecnologia embarcada, tem um timaço trabalhando e é muito sofisticado, né? A gente precisa evoluir em algumas sofisticações para poder cumprir o BP e superar o BP. Maravilha. E fechando, né, o trio dos negócios, eu queria, Wilson, que você compartilhasse um pouco do que motivou a criação da Arca Seguradora e quais são os serviços que ela vai focar, como é que está sendo esse processo literalmente empreendedor, né? Porque eu acho que dos negócios é o mais recente. É o mais recente. A Arca Seguradora é uma honra muito grande para mim e para o Neto Soares, né? Porque ser uma seguradora representa que você passou por uma sabatina forte da SUSEP e do órgão regulador, que é a própria SUSEP, e é uma sabatina muito dura em cima dos CPFs, em cima da capacidade que você tem de gerar soluções para esse mercado, que é um mercado super promissor no Brasil e no mundo, né? O Brasil anda bastante defasado nessa área de seguros com relação às médias mundiais de países que já estão à nossa frente. E nós começamos muito bem, né? Estamos focando em seguros de vida em grupo, porque é uma área que a gente já atende com cartões e já estamos com 180 mil vidas com 1 ano e pouco de atividade, né? A Arca nasceu de uma coragem também do Neto. O Neto chegou, Wilson, vamos fazer uma seguradora? E tivemos um contato com um grande especialista que falou, é possível, né? A gente montou
um time para buscar isso e conseguimos em tempo recorde, foi em torno de 8 meses na SUSEP, para conseguir a outorga para operar como seguradora. Então, estamos muito orgulhosos, felizes, é uma luta muito grande, é um novo mercado, mas já estamos entregando resultado nesse primeiro ano, né? Fechamos o ano com um número muito legal de vidas e também com uma performance boa, com sinistralidade dentro do mercado, cumprindo o nosso business. E vale lembrar, não está aqui presente o diretor-geral da seguradora, que é o filho do Neto, que também está nessa pegada de sucessão, né? Eu acho que vocês podem ter uma oportunidade, como estão falando de família, que também a gente considera da família, Sim, né? Que é o João Soares, que está fazendo um trabalho muito legal, né? E está tocando a seguradora, está encabeçando a seguradora com um time de diretores muito legal também. A gente falou de benefícios para o trabalhador que fortalecem a relação da empresa com aquelas pessoas, e eu tenho visto mais empresas olhando, né, para a questão de seguro de vida, né, para a questão de previdência, eventualmente, ou seja, olhando para o trabalhador na sua vida pessoal e falando assim, o que eu posso resolver, ajudá-lo a resolver, né, para dar segurança para sua família, mas para que ele continue aqui na empresa comigo, né, para que ele siga aqui a sua trajetória. Então, o seguro de vida é um produto que pode ser mais explorado pelas empresas, né? Algumas talvez tenham o seguro de vida como talvez uma obrigatoriedade, talvez dependendo da convenção coletiva, né? Mas tem outras empresas que não têm essa obrigatoriedade, mas elas podem oferecer isso como benefício adicional que o mercado não oferece, né? Grande parte das convenções coletivas de trabalho já prevêem o seguro de vida em grupo, né? E tem empresas que realmente nos procuram para fazer esse seguro sem estar na convenção, né? Mas eu acho que eu gosto também desse benefício, eu fico muito feliz que eu gosto demais do benefício de alimentação e gosto muito do benefício de seguro. Por quê? Quando você compra um carro, você corre lá e faz um seguro, né? Para proteger um bem que você acha que tem valor para você. Poxa, o bem que tem mais valor para você é a sua vida, né? Claro que ninguém quer perder a vida, mas se acontecer um infortúnio, né, a sua família está, pelo menos, acobertada naquele momento de tristeza, naquele momento. E também tem alguns benefícios que são conseguidos em vida, né? Que a gente chama de assistências, que completam o seguro de vida em grupo, que são benefícios legais, né? Auxílio natalidade, alguns outros auxílios que compõem essa cesta que a gente comemora quando vai dar, né? Por exemplo, um auxílio natalidade, nasceu uma criança, um momento legal. E as pessoas têm se convencido de que o seguro de vida é importante, as empresas têm se convencido e é uma solução bem, digamos assim, com a precificação, vamos chamar entre aspas, de barata para o benefício que ela entrega. Sim, com certeza. E quando você olha para a expansão agora do oferecimento de serviço de seguro de saúde, seguro de vida, né, da seguradora, você acredita que a principal base hoje de exploração para oferecimento disso já está dentro de casa? Já são de clientes de vocês? Ou são bases muito diferentes de clientela que vocês estão buscando pela seguradora? Nós temos uma base muito grande, tem em torno de 15 mil empresas que nós temos dialogado com elas como esse produto complementar. E eu acho que 80% desses 180 mil, 160 mil que a gente está chegando agora de cliente com vida na arca vem dessas empresas, né, que já são clientes nossos, né, porque nós já estamos dialogando com essa empresa. Nós temos, inclusive, na Comprocard, um modelo de relacionamento com essas empresas que a gente chama de RH VIP, que é uma coisa que eu sou até idealizador e apaixonado, porque é um ambiente onde a gente junta os RHs para dialogar sobre assuntos relacionados aos RHs, sejam palestras, áreas relacionadas à nutrição, na área relacionada à educação física, a práticas de recursos humanos, de valorização, de treinamento, de capacitação. E a gente faz isso de uma forma muito lúdica, né? A gente faz em reuniões de almoços, em cinemas, que a gente faz sessões de cinema. Esse ano nós estamos prevendo 4 sessões de cinema, em cursos de capacitação de RH, sorteios, e de uma maneira muito legal nós já temos perto de 1.000 RHs nesse grupo, dialogando, e ali dentro a gente também fala de outros produtos nossos. Troca de experiência. Troca de É experiência. uma comunidade, né? E a gente também coloca esses novos produtos em condições especiais para que haja adesão. E tem tido uma adesão muito legal. Porque logo, quando a gente prateleira um produto, a gente mostra, em geral, uma solução de qualidade e solução de quantidade, com a precificação
de preferência líder no mercado, né? Maravilha. E aí você também, só para somar também, acho que um próximo passo, né? Lógico que a gente começa a olhar o mercado, como meu pai disse, um mercado muito promissor, tanto para as empresas, né, que vão colocar lá para a vida lá embaixo, mas às vezes também, em algum momento, a pessoa física que quer se segurar, como você faz com o próprio carro, né? Então, eu acho que isso vem muito, né? Ainda é pouco, né, o volume de pessoas no Brasil, né, que adotam, né, o seguro como algo para vida, algo para carregar que eu vou pagar todo mês e garantir. Eu acho que vem muito, né, com a própria educação financeira, né, da população. Né, esse financial deep, esse maior contato, né, com a inteligência financeira, patrimonial, essa organização familiar. Né? Com isso acontecendo, a tendência é que o volume de seguros para as pessoas físicas que fazem isso de maneira independente também cresça. Né? Então é um mercado que também, sob essa ótica, né, B2C, também é muito promissor. Tá cavalgando, tá andando devagarzinho, mas a gente tem acompanhado bastante de perto. Né? Inclusive, quando você olha o trabalho que você, né, como sócio da Apex faz junto aos clientes, né, quando você olha a ótima patrimonial, geralmente tem um segurinho ali. Sempre tem um seguro, né, no seu planejamento patrimonial. A pessoa que tem mais conhecimento, acesso a capital, ela está mais preocupada com proteger esse patrimônio na sucessão, né, e proteger os seus familiares de uma eventual falta, né? Mas isso deveria valer para toda pessoa, casal jovem, ali a partir dos 30 anos de idade, todo mundo deveria ter um seguro de vida. Eu sei que em outros países há mais obrigatoriedades, há mais conhecimento sobre a importância de você ter uma apólice, né, para você se proteger e proteger sua família. Aqui eu acho que ainda há um caminho de aprendizado, de entender o produto, de saber em que momento que ele se encaixa e dentro do que tem disponível no mercado, né, o que de fato te atende. A gente também sabe que tem muitas pessoas que vendem seguro, oferecendo uma coisa, mas entregam outra, né? Mas que esse segmento de mercado tem crescido de forma surpreendente, tem, né? Sim. Não é à toa que vocês estão investindo nisso. E ainda tem duas questões que vale a pena ressaltar aqui, diferente da Comprocad, que entrou com enfoque regional, a Arca está autorizada a operar no Brasil, e nós já estamos operando no Brasil, né? E outra questão nós estamos falando que nosso foco original foi com seguro de pessoas, né, de vida e de acidentes pessoais, mas nós podemos e já estamos operando com seguros de danos materiais, né? Nós já temos várias apólices no Brasil, destaco uma que nós começamos agora no Rio com taxistas, né, que é relacionada aos táxis, né, e tem sido um sucesso, é um modelo que nós estamos preparando, né, desenhando para crescer com ele no Brasil todo, né? Então nós temos esse outro grande desafio que é para seguro de danos materiais também, que é um negócio muito legal. Por que nós começamos com vida e porque é por causa dessa proximidade com os recursos humanos, né? Para a gente dar uma largada de faturamento, né? Dar uma largada de conhecimento desse mercado. Mas tem esse mercadão de danos para a gente percorrer no Brasil. E tem outro ponto também que o João mesmo fala muito isso na seguradora, junto com os diretores. E acho que fica um recado aqui para todo mundo que está ouvindo. Independente do motivo, o seguro é sempre muito barato em relação ao benefício que ele te dá lá na ponta. A dor de cabeça que eventualmente um familiar seu não vai ter, né, em sua falta, em um acidente, por aí vai. Ou eventualmente, numa assistência em vida que você pode ter. Então é sempre muito barato, né? Às vezes você vai ver, quero segurar um volume, montante, sei lá, tô chutando aqui, 500 mil, você vai pagar 100, 200, 300 reais por mês. Às vezes, se for algo que compõe seu orçamento muito bem e esses 500 mil vai fazer uma diferença lá na sua falta para quem fica, é muito barato, né? Pelo benefício, você não sabe se você, às vezes sua vida pode terminar daqui a uma semana como daqui a 70, 80 anos, né? Então, é muito barato, independente do tempo. Então, vale a pena sempre avaliar, conhecer profundamente, como você trouxe, os produtos disponíveis, né? Então, é um mercado que tem, né, uma vasta gama, né, de possíveis produtos, desde produtos commodities, né, até produtos mais personalizados, né? Então, é importante você que está ouvindo, né, poder, né, conhecer a fundo, também procurar a gente, entender um pouco mais. A gente fica à disposição, né? Claro. Para ouvir vocês e eventualmente conversar um pouquinho mais sobre. Mas o recado que fica é sempre muito barato em relação ao benefício que ele pode trazer para você ou para o próximo. E a gente quer embarcar também, e já está embarcando, já temos testemunhos disso, a gente fica medindo isso, que nós já estamos oferecendo o melhor atendimento como seguradora. Isso é muito bacana, estou muito orgulhoso de receber esse feedback, tanto para as corretoras que operam conosco, como para as empresas, né? Tanto no pagamento de sinistro, que é uma obrigação da seguradora, temos aproximadamente 30 dias para liquidar, nós não temos nenhum sinistro pendente, né? A gente faz tudo dentro do prazo, porque a gente sabe que quando a pessoa está precisando entender como que o ciclo do seguro se fecha é no momento do sinistro, e a gente tem feito isso, né?
tanto para assistências como para sinistros mais sofisticados. Para trazer um pouco, né, para a realidade do público capixaba, empresarial, da turma do RH, eu queria que vocês dessem alguns exemplos de cases de sucesso, de clientes satisfeitos, de feedback que vocês receberam do cliente usuário ComproPay, Comprocar. Se vocês pudessem compartilhar algum exemplo aí que aconteceu recentemente, algum cliente que agradeceu a parceria com vocês, para dar um pouco desse caso concreto ali de algum cliente e de qual foi o motivo dessa satisfação e esse feedback chegou até você. Porque cliente satisfeito a gente sabe que ele está renovando o contrato. Sim. Mas tem aquele cliente que vai além, que manda um agradecimento, né, que realmente... Você fez a diferença na vida dele, ele vai falar com você. Tem muitos casos. Primeiro, desde 2008, 2009, quando a gente implantou na empresa a mentalidade da ISO, né? A gente faz pesquisa, né? E a gente sempre tem mais de 90% de excelência em atendimento, né? Que é uma coisa grandiosa, tendo em vista as milhares de pessoas que a gente atende, né? Cada operação que você faz num supermercado, que você compra numa lanchonete, numa padaria, é uma operação que você vai ter que ficar satisfeito ou não. Quer dizer, tem que ser rápido, tem que ser contundente, tem que ser perfeito, né? Não pode acontecer nada para interferir naquela operação. Então nós temos mais de 90%. Eu digo, uma das provas de que nós somos muito bem quistos com o mercado de lojistas, por exemplo, né? Vamos dar exemplo, posso dar nomes aí porque eles me permitem, eu também sou fã deles porque são grandes parceiros. Carone, Extrabom, Perim, São José e outros, né? Eles têm o nosso cartão para os seus funcionários. Isso é um orgulho que eu tenho um dos particular. Estabelecimentos que mais recebe alimentação. Quando eles procuram, eles estão conosco e nós estamos com eles, porque nós levamos os clientes até eles muito com o maior prazer e maior orgulho, né? Além deles, nós temos, nesses quase 20 mil lojistas, uma satisfação muito legal, porque nós somos pontuais em pagamento, né? Isso é uma obrigação. Não é nem mérito, mas eu tenho que citar, porque é uma das preocupações nossas de pontualidade. A pessoa tem orçamento, ela precisa receber o que ela vendeu no prazo que foi pactuado. E na ponta do cliente de cartão, são inúmeras nós temos desde o maior cliente do Estado do Espírito Santo até um cliente com um colaborador com testemunhos maravilhosos. Realmente nós trabalhamos com um nome que não é em português, mas a gente entende, que é o concierge, que é aquele lugar que você liga com um problema e tem que ser resolvido com um sorrisão no rosto. E isso já está na cultura da Comprocar. Por que a gente faz isso? Porque o nosso serviço só se consolida quando a pessoa não tem problema, né? Aquele cartão é dinheiro, né? O que está na mão do cara é poder de compra. Ele tem que fazer esse poder acontecer no momento que ele tem que receber o cartão no tempo correto, tem que receber o crédito no tempo correto e tem que fazer sua compra no tempo correto. E os RHs têm que resolver os seus problemas no tempo correto, que é quando é ontem. Né? Ontem, é isso que eu ia falar. Então, e a gente entende isso, porque é uma dor. Se você tem um RH com 1000 colaboradores, imagina se você tiver 20 colaboradores com problema. Estatisticamente é pequeno, mas a dor é muito grande. Né? Sim. E, para falar a verdade, nós temos 0. Né? Não tem ninguém que não está com seu cartãozinho funcionando com seu crédito no dia combinado. E né? o que os departamentos de gestão de pessoas, recursos humanos, geralmente também focam muito em praticidade e pouca dor de cabeça. Né? Já tem tanta coisa para resolver interna, né? De outros desafios da relação empregatícia, que não pode ser o meu cartão de benefícios me dando mais um... facilitar a vida deles. Né? Exatamente. O benefício não pode ser um problema. Eu sempre falo que, como nós somos uma empresa de ponta em tecnologia, que a gente nunca deve se esquecer do limite da tecnologia, que é a menor tecnologia possível pensando em economia. Né? Se não funcionar aqui, tem que funcionar ali. Se eu não mandar via jato, eu tenho que mandar de um cara ir andando a pé para entregar para o cara. Não acontece, eu falo brincando. Né? Redundância. Mas o cartão tem que chegar no cara. Né? Então, na Comprocard, de fato, você, se precisar, vai falar com pessoas. Tem empresa que até hoje não quer usar o sistema, que nós temos um sistema nosso, pronto, perfeito, que ela pode fazer o self-service total. Não, Wilson, eu quero mandar uma planilha e você se vira. Pode mandar. Tem meu time para fazer isso. Sim, né? Tem que ter, né? Porque assim, a gente sabe que o desafio também na parte de dentro, né? Principalmente em empresas menores, via de regra, né?
são um pouco desorganizadas, né? Na questão da admissão, demissão, dos benefícios, enfim. Porque você, né, já tem que focar em vender ali e receber do seu cliente, e internamente, às vezes, o Brasil tem muita burocracia na parte trabalhista de modo geral, então, às vezes, a empresa ela precisa de ter eficiência, né? Quando você tem um parceiro que naquilo ali te garante eficiência, velocidade, simplicidade, ajuda. Né? E administrar o recurso do funcionário é uma responsabilidade muito grande, né? Para o RH ter e ainda ter dor de cabeça com o administrador de benefícios não é o caso. A gente tem que facilitar a vida deles, inclusive gestão de fluxo de caixa é um diferencial da Comprocard, porque justamente por a gente estar aqui, a gente consegue, por exemplo, o RH ele tem que fechar a folha de pagamento e fazer o saldo do cartão do funcionário tem que estar na mão dele no dia 1º. Sim. Algumas CCTs obrigam isso. Então, algumas administradoras têm que mandar o recurso uma semana antes, então ele tem que, antes de virar o mês, ter o recurso em caixa para poder a empresa já desembolsa com certa antecedência. Exato. E a gente faz como? Recebe lá na frente. Né? Exatamente. Se eles mandarem para a gente agora, em 1 hora o saldo já está no cartão. Então, justamente nessa função de facilitar a vida do RH, a gente atua com maestria. Para assim, nós aqui da PEX entendemos de investimento, você com esse dinheiro caixa, no tempo. uma semana aplicado, gera retorno, né? E no final do dia, como que isso é possível? Pessoas e muita tecnologia, né? Porque não é algo trivial de se fazer. Então tem toda uma tecnologia que foi construída há 20 anos, foi se modernizando, que hoje nos permite ter essa celeridade, né? Então sempre foi um investimento muito forte. Ser celery na ponta com o nosso cliente e com, naturalmente, o portador do cartão, para que ele nunca sofra, né? É nosso grande desejo. É um mandamento, é uma competência essencial nossa, tipo assim, a velocidade, né? E para ter velocidade tem que ter disponibilidade. Exatamente. Você está precisando de resolver um problema agora, você tem que conseguir falar comigo agora, né? E você consegue, né? E nós criamos agora até um desenho novo, chamamos de jornada, né? Porque a gente tratava sempre com muita qualidade os processos individualizados, que no final, na cadeia de valor, funcionava bem, mas agora a gente já chama isso tudo de uma grande jornada e no meio dessa jornada todos os elementos estão bem unidos para dar uma sensação gostosa para o cliente de que em toda a jornada ele vai ter velocidade, credibilidade, flexibilidade e acessibilidade, né? E isso tem acontecido muito, muito bem. Para você ter noção, a gente criou, né, para transformar essa jornada em algo gostoso, os nossos cartões são colecionáveis, nós somos os primeiros no Brasil a fazer isso. Olha que legal. Né? A gente, a cada tempo, muda a coleção, né? E a gente quer que a pessoa tenha uma experiência gostosa, visual, artística, né, com os cartões, né? Os nossos cartões seguem envelopes com perfume, perfumados, com perfume da Comprocard, para dar aquela sensação gostosa, para ir facilitando e melhorando a vida de todo mundo que passa por aquela jornada dos cartões Comprocard. É uma visão com excelência, né? Em todos os mínimos detalhes, Exatamente. Apesar de ser grandes volumes, né? Sim. Dezenas de cartões saindo todo mês, né? Mas vocês não se preocupam lá com o colaborador recebendo isso, né? Da empresa, né? Isso aí. Você estava falando lá de princípios, tudo isso fundamentado no princípio cristão de que do outro lado tem pessoas queridas que nós queremos muito bem, né? Que nós conhecemos muito, mais ou menos, ou não conhecemos, mas que têm uma vida que merecem ter dignidade em todos os elementos da vida dele, inclusive na operação deles com cartão de benefícios. E você falou um pouco de família, né? Qual é o tamanho da família hoje, juntando todas as empresas, as expansões que vocês querem fazer ao longo desse ano de 2025? Vocês acham que vocês encerram com quantos colaboradores diretos e indiretos lá no Grupo Comprocard? Diretos, perto de 100 colaboradores. Nós somos uma empresa com muita tecnologia, mas a gente tem precisado muito de crescer a nossa base. Estamos crescendo a base de pessoas, não temos nenhuma restrição a isso. E sempre com qualidade, pessoas que possam compor nossa família, a família Comprocard, né, falar a nossa mesma língua, está dentro dessa cultura que é muito fácil de chegar e se aculturar, né? Claro, nós não vamos prometer perfeição para ninguém, né? Estaríamos no céu e não estamos ainda, né? Mas é um lugar que você vai ter dignidade, que você vai ser tratado com muito carinho, que você vai ser cobrado de fazer isso com o teu próximo, seja o seu colaborador, seja o seu chefe, seja o seu subordinado e os clientes em geral. Bacana. Eu vou trazer para um assunto que eu acho que permeia tudo, né? Tanto a sua trajetória quanto empreendedor, profissional, mas que também sua trajetória como pai, né? Mas eu vou jogar a pergunta para o lado de lá primeiro, depois a gente traz um pouquinho para o lado do patriarca. Eu queria, Rafael, que você trouxesse um pouco
Você está há algum tempo na empresa, né? Mas você está a vida toda ao lado do seu irmão e do seu pai. Eu queria que você pudesse dar o exemplo de um princípio que para você, que você herdou, que você recebeu do seu pai, seja ele profissional, seja ele pessoal, Perfeito. seja ele cristão ou não, mas que para você foi importante. Depois eu vou fazer a mesma pergunta pro Lucas. Bom que eu tenho tempo para pensar. A primeira coisa que passa na cabeça de tudo, eu Pode acho, ser o mesmo, né? o Wilson, meu pai, é a maior referência que eu tenho de pessoal e profissional, né? E poder trabalhar perto dele não tem nenhum ponto negativo, né? Poder me espelhar e acompanhar no dia a dia, tanto aprender quanto poder crescer junto com ele. O princípio que mais valorizo é a dignidade do trabalho, né? Que eu sempre tive isso, desde criança, sempre vi trabalhando, ele e minha mãe também. Eu cresci nesse mundo, né? Óbvio que a gente foi crescendo, foi desenvolvendo nossa família como um todo, mas sempre com a mentalidade de que preciso trabalhar, preciso gerar riqueza profissional para mim, não financeiramente, mas de poder gerar valor para alguém, para um cliente, para a empresa, para minha família, que eu vou construir daqui a um tempo. Então, a dignidade do trabalho é o principal princípio que eu aprendi com ele. Olha que bacana. Você acabou de falar de entregar para o seu cliente lá na ponta, né? Uma percepção de valor. Eu acho que seu filho deu um exemplo de um princípio bacana que você transmitiu e faz parte da empresa, né? Isso aí. Vamos ver o que o Lucas lembrou ali, o que ele trouxe aqui pra gente. Não, acho que meu pai aqui é um exemplo, como o Rafa falou, com certeza empresarial, né? Mas também um exemplo, né, na capacidade que ele tem de amar ao próximo, né? Esse mandamento você consegue fazer com muita maestria, né? Realmente consegue ser um cara bom, né, com todo mundo que ele se relaciona, né? Seja família, seja amigos, seja colaboradores, seja sócios, né? Então acho que essa relação é muito bacana. Não precisa chorar, não. Mas naturalmente competência, né, profissional também é algo que sempre anda junto, né? Assim, eu tô há menos tempo na empresa, né? Passei os primeiros 7 anos da minha vida profissional fora da empresa, né? 5 anos com vocês aqui da Pex, nos últimos 5 anos. Mas sempre tivemos essa troca, né? Mesmo em locais diferentes, né? Sempre me ajudou numa ponta, a gente aprendia um pouquinho, ajudava também na outra ponta. Então, essa troca, né, de competências empresariais e profissionais também sempre foi muito importante na minha vida profissional desde o começo. Provavelmente eu não seguiria um caminho de finanças e matemática e exato se não fosse o exemplo lá de casa, com toda certeza. Né, sempre tive no ensino médio aquela do putz, cara, eu não falava com ninguém, mas pô, vou virar médico e vambora, né, vou estudar pra ser medicina. Não, vou fazer administração, não, vou fazer engenharia de produção, não sei onde veio da minha cabeça, mas naturalmente, né, focado ali, né, em finanças, né, em exato, sempre foi um foco. Sempre veio de uma referência paterna e empresarial, que é meu pai, nosso pai aqui, né, com certeza. Olha que bacana, né, Wilson? Poder ter os dois filhos trabalhando junto, mas engajados e eu posso falar, né, porque eu estive com o Lucas alguns anos ao meu lado, trabalhando junto aqui na Pex, e você percebe que o meu trabalho fica muito mais fácil quando eu já tenho do meu lado uma pessoa de valores, né? O Lucas sempre foi um jovem que eu admiro, primeiro por trabalhar duro, correr atrás, mas isso é reflexo de outras coisas que você tem que ter antes, que eu acho que são coisas que podem ser fortalecidas ao longo da vida, mas que são coisas que muitas vezes elas vêm, sim, de uma relação de pai e filho, ou de um mentor, né? Às vezes não precisa ser um pai, pode ser um avô, pode ser um vizinho que se relaciona muito com você, mas que naquela trajetória sua ali de adolescência, principalmente, que é quando você começa a forjar o seu caráter, os seus princípios, é importante ter, né? Então, e eu vejo que você, como líder, como executivo, como empreendedor, né, como marido, como pai, sempre busca transmitir e passar isso para frente, né? E qual que é a importância desses seus valores? A gente falou um pouquinho no começo, né? Mas você viu agora vindo da boca dos seus filhos. Qual que é a importância que você acredita que os princípios que você construiu, que passou em grande parte para eles e que eles vão continuar reformulando, qual que é a importância disso na vida dos seus filhos, por exemplo? Eu não acho, não tenho certeza, né? A pessoa já acha. O meu princípio, eu sou um cientista, né? O que é um cientista? É um cara que gosta de provas, gosta de fundamentos e tal, e que conhece a ciência que é dada, que é conhecida, né? Que tem muita que a gente não conhece ainda. E método científico, tudo isso eu passei. Mas eu sou apaixonado por Deus e por Jesus, né? E eu acho que o maior manual para você usar é a Bíblia, que eu chamo de manual do Criador, para não confundir com, digamos assim, com algo superficial, porque tem muitas respostas ali, né? São vários mistérios, mas eu não abriria a mão e eu passei muito isso para eles, né?
Isso é um assunto para você pesquisar, para você o dia inteiro. A gente vai na igreja semanalmente, humildemente, aprendendo a cada tempo. Eu acho que o Neto compartilha disso. Não tenho certeza também, porque a gente conversa muito sobre isso. O João, na sucessão dele também. Eu acho que eu não abriria a mão dos conceitos e preceitos do Cristo, né, de Jesus Cristo, né, que são simples, né? O Lucas acabou de falar, o Rafa, amar a Deus, né? Por que amar a Deus? Pô, ouve o que ele está falando e faz. Se você me ama, faz o que eu peço ou o que eu mando. Jesus fala isso, né? Por quê? Porque eu só estou te pedindo coisa boa, eu não estou te pedindo nada errado. Estou pedindo para você ser honesto, para você trabalhar, para você ter paciência, para você amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu não abriria a mão disso. Eu tenho falado muito sobre isso, porque quando a gente vai para a área de finanças, a gente acaba falando muito de lucro e tal, que são coisas importantíssimas. Não faça uma empresa lucrativa não dar lucro. Pelo amor de Deus, né? Ele mesmo tem muita gente que confunde, né? Põe a imagem de Jesus num modelo socialista que ele nunca foi e que eu também nunca serei, apesar de eu ser muito social, né? Tem uma parábola dos talentos, né? Que não vou contá-la agora. Quem tiver interesse, procura na Bíblia, parábola dos talentos, procura no Google, que vai falar justamente que ele te dá talentos para você multiplicá-los, né? E você só consegue multiplicar isso com uma visão empreendedora, né? Com a visão de trabalho. Quando você sai de casa para trabalhar e arruma um emprego, você é um empreendedor. Você tem um empreendimento pessoal. Esse meu empreendimento é trabalhar naquela empresa, né? Quando você vai abrir para ser um empreendedor dono da empresa, é um outro movimento. Com outra responsabilidade. Com outra responsabilidade, com outra conotação, mas é um movimento empreendedor mais típico, né? Mas o outro também é. Sim. Né? Acordar cedo lá, escovar o dente, tomar banho, botar uma roupa e trabalhar. E ser empreendedor não significa ser empresário. Não, né? Porque existe uma confusão, e eu acho que o brasileiro precisa entender isso, né? Empreendedor é aquela pessoa que gosta de colocar suas ideias em prática. Essas ideias podem se tornar um negócio. Essas ideias podem se tornar uma fonte de renda extra. Uma coisa mais simples, né? E pode ser colaborativas numa empresa que você é um empregado. Exatamente. Né? Pode ser você inovando dentro do que você faz, criando um departamento novo dentro da empresa que você trabalha, criando um cargo novo que não existia dentro da empresa que você atua, sendo promovido porque você teve uma visão empreendedora dentro do seu emprego. E nesse modelo, talvez para finalizar minha fala sobre isso, eu não abandono minha visão utópica, né? Eu sou apaixonado pelo trabalhador empregador e pelo trabalhador empregado. Cada vez mais dialoguem, porque um é como um marido e uma mulher, ninguém pode prevalecer, né? Para o projeto funcionar, que a gente chama de projeto de família, um projeto de prosperidade, esses dois têm que estar dialogando o tempo todo, pensando um no bem do outro, né? Porque quando você pensa no bem só seu, você não vai para uma mesa de uma maneira equilibrada, né? Então eu aposto nessa utopia, né? Eu acho que a gente pode chegar perto dela. Sim. Países já chegaram, outros países perto dela, né? Onde você pode estar empregado, bem empregado, iniciando uma fase, pode ser um empregador, no momento também de início ou no momento mais maduro, e pode usufruir da prosperidade daquele meio ambiente, né? Com diálogo e com entendimento de que todos querem chegar a um ambiente de prosperidade. De que tamanho? Do tamanho daquele momento da pessoa, né? Sim. É até para somar aqui com, né, que meu pai trouxe aqui há pouco, né, a parte cristã e como é que isso funciona na sociedade, né, e como a sociedade funciona e tem os valores, as verdades, né, atreladas, né, principalmente a princípios cristãos e etc. Fazer um merchan aqui pro BRM podcast, né, para ouvir bastante o Guilherme Freire, né, que teve aqui algumas semanas atrás, né, que ele tem uma reflexão muito interessante sobre isso. Ele abordou aqui, mas eu ouvi o podcast todo, uma parte mais filosófica, acadêmica de estudos, mas ele tem reflexões muito aprofundadas sobre, né, como essa metodologia, vamos chamar assim, cristã, né, ela é aplicada na sociedade hoje, como que a sociedade só funciona por causa disso, como que o capitalismo só funciona por causa disso, e naturalmente como que as empresas tendem a funcionar melhor quando esses valores estão, embarcados naquele ecossistema. Né? Então fica a provocação para vocês também assistirem o podcast com o Guilherme Freire, foi muito bacana. Muito bom. E uma coisa, quando a gente estuda empresas, trajetórias empreendedoras, as famílias que se sustentam, as empresas que prosperam, perseveram, né, e passam de geração em geração, são aquelas que conseguem transmitir princípios e valores, né, e que sustentam esse negócio ao longo do tempo. E o mesmo vale para famílias, né? A gente busca tentar transmitir ali para que a gente possa ter
netos, filhos, bisnetos e poder seguir adiante com a nossa jornada consanguínea ali, né? Mas a gente poderia muito bem falar que hoje o episódio também foi princípios cristãos aplicados à empresa, aos negócios, e o quanto que isso faz uma empresa crescer, né? Quanto que isso faz um executivo, gestor, ser admirado e respeitado dentro da sua equipe, e o quanto que isso faz um empreendedor trazer os seus filhos para dentro de uma empresa para trabalhar, né? Por mais que exista a relação familiar, ali está todo mundo cumprindo uma função, mas ao mesmo tempo perceber que vocês têm uma tranquilidade de que você como pai sabe que tem 2 filhos que carregam isso e que vão fortalecer a cultura da empresa, né? E eles tão jovens, mas tão certos e seguros de quem são, né? Ou seja, de que de fato assumiram esses princípios e norteiam suas vidas, né? Apesar de ainda jovens, mas já tomando decisões importantes, como casar, como planejar uma família, né? E esses princípios que muitas vezes as pessoas olham para a religião, né? A religião é a prática, né? De diversas filosofias de fé diferentes. Mas aqui a gente está falando de princípios que são universais, como respeitar o próximo, né? Respeitar a sua mulher, a sua esposa, né? Construir uma família, deixar um legado familiar, ter filhos, né? Até isso a gente perdeu um pouco na sociedade atual, né? É verdade. Famílias que têm perdido a perspectiva ou achado que colocar um filho no mundo é tão complexo quanto, na verdade, é uma das maiores dádivas que a gente pode ter. Talvez é isso que vai te dar significado, né? Enquanto uma mãe, um pai. Então, eu acho que cada vez que eu estudo mais e leio, e o Guilherme Freire também traz isso dentro da filosofia, é que empresas que têm cultura forte e que têm muitas vezes princípios, né? Que não são exclusivamente cristãos, né? A gente está usando cristãos porque aqui somos 4 cristãos. Mas em outras religiões, por exemplo, você tem princípios semelhantes. De não violência, de respeito ao próximo, de atender, de ser honesto. Né? Você tem várias outras religiões de outras fés diferentes, mas que honestidade está lá, né? Isso é fundamental para uma empresa crescer. Né? E eu acho que é uma das grandes... se você pode passar alguma coisa e já passou, né, para os 2 filhos que estão aqui, eu acho que é isso, né? Essa missão já foi muito bem cumprida, pelo menos até aqui, né? Foi. Eu tive uma experiência, eu estava com 2 outros executivos de grandes empresas capixabas palestrando para um grupo de jovens e eu vi uma menina muito educada e até inteligente, mas como que a gente vai caindo nas máximas E eu tive o cuidado de desfazer o que ela falou. Poxa, gente, vamos investir no verde, que o verde dá lucro. Eu parei, deixei, eu não quis contrapor de uma forma deselegante, mas depois eu tive que fazer minha contribuição. Por que nós temos que investir só em coisas que dão lucro? Eu sempre falei, quando você for abrir uma empresa lucrativa, ela tem que dar lucro, mas quando você tem filho para ter lucro? Quando você viaja para ter lucro? Quando você casa para ter lucro. Então, grandes coisas maravilhosas da sua vida não precisam dar lucro, né? Mas vão consumir recursos. De quem? De alguém que gerou lucro, né? Então, eu acho que o altruísmo também faz parte de um bom empreendedor, né? Uma colaboração. Como é que eu posso ajudar, já que eu conquistei tanto e Deus, quem acredita em Deus, recebi de Deus tanto, quanto que eu posso contribuir com a sociedade, né? Se a pessoa não tem essa relação com Deus, olha, poxa, eu já juntei tanto, poxa, quanto que eu poderia contribuir? Quem já fez isso? Os americanos, com as sociedades beneficentes. No Brasil também tem, mas eu acho que tem de maneira incipiente, né? Quanto custa para tirar... O que seria o setor hospitalar e serviços de hospitais no Brasil se não fosse a Igreja Católica, né? Às vezes a gente esquece a quantidade de instituições de saúde, de hospitais aqui no Brasil. Isso mesmo. Não só pela católica, mas o hospital evangélico, né? Tem outras. Os cristãos em geral ajudam muito nisso. Nos Estados Unidos é quase só isso, né? Puxou um modelo que deu muito certo, né? Por que não reproduzir isso aqui de uma forma pragmática, né? Temos aí os asilos dos idosos, as AFECs da vida, Instituto Ponte, todos precisando de apoio e tem empresários se engajando. Eu acho que esse é o caminho, né? De contribuição para a gente fazer a nossa parte, a gente ser a primeira pessoa, né? Outra máxima que eu tenho, quando o Brasil está invertido, né? Não vou culpar ninguém, mas aconteceu isso, né? Não sei se há culpados, mas quando a sociedade é a primeira pessoa, né?
Hoje, quando se fala em terceirizar, o governo fala em terceirizar e em me contratar. Peraí, não, eu que terceirizo contratando o governo, é ou não é? Ué. Se a sociedade é a primeira pessoa, o governo foi uma terceira pessoa que nós criamos para resolver alguns problemas em nosso nome que nós não resolvemos sozinhos. E vamos continuar tendo esses problemas. Tem problemas que eu não vou resolver com a instituição privada e nem sozinho. Então eu constituo o governo, que é a sociedade organizada. Mas ele é a terceira pessoa. Nós temos que nos apresentar para resolver o grande problema social do Brasil. Eu acho que essa é a minha convocação para quem tem recurso, para quem tem recurso financeiro e intelectual, para se apresentar para resolver esses problemas. Engajar, para se voluntariar, para participar dentro da sua Tem comunidade. acontecido? Tem. Vamos acelerar esse processo. Né? Muito bacana, muito bacana. Chegando aqui para o final, queria trazer um pouco, para a gente finalizar, a gente voltou um pouco, falou de valores, né? Os meninos trouxeram para você um exemplo de princípios que foram importantes para eles. E eu queria que o Rafael finalizasse contando um pouquinho de como é que está sendo lá no dia a dia mesmo, a experiência de trabalhar com o Lucas e com o Wilson. Um fato engraçado. O Lucas é uma novidade lá, né? Chegou no final do ano passado. O Will, a gente trabalha junto há um tempo. Sempre, desde quando era estagiário, sempre tive contato com ele. Você falou 2021 que você 2018, entrou? eu fui estagiário, depois eu tive uma experiência na Arcelor e voltei para já Bacana. como contratado na Comprocard para constituir uma equipe de marketing lá e fomos amadurecendo juntos, sempre com a participação direta do Wilson. Né, como a gente falou, a empresa que a diretoria é muito próxima tanto do cliente quanto de quem está lá dentro. Então, todas as decisões a gente toma juntos, conversa a gente faz junto. Com relação a isso, lá é um ambiente muito desburocratizado e muito transparente, no qual todos os funcionários têm voz para opinar, para contribuir de alguma forma, e isso aí vai ser levado adiante. O Lucas chegou agora também num momento crucial, né, que é o que a gente está planejando voos mais altos com a Compropay, com a maquininha, e tem contribuições financeiras muito expressivas, que a bagagem dele está sendo muito útil e caiu muito bem lá, tanto intelectualmente como, obviamente, quando a gente está falando de cargos de diretoria, a parte de ser de confiança. É um dos principais pontos, né? Tanto é que lá na empresa os diretores são todos 15 anos de casa ou sanguíneos, né? E aí, Lucas, e como é que tá sendo a sua experiência recém-chegado lá? A experiência Trabalhar com o Wilson, trabalhar com o Rafa. Isso é muito bacana, né, Neto, cara? É sempre somar, né? Assim, tá do lado, como você trouxe, de nós aqui, né? Que a gente já tá em casa. Eu saindo de casa agora, mas é bom que agora eu permaneço dentro da empresa, fico em casa, né? Mas tá sempre, assim, podendo contribuir, estando próximo do pai, do Rafa, do Diego, do Neto, do João, da turma que hoje tá, né, capitaneando ali alguns dos principais movimentos, os principais diretores, é muito bacana. E eu sempre fui muito fã daquela frase, algum empresário capixaba falou, não me lembro quem, mas, poxa, una-se sempre a pessoas que desfrutam dos mesmos valores, né, que você, mas que têm competências diferentes. Então, a minha decisão de estar junto, né, quando eu fui convidado, eu enxerguei muito isso. Poxa, eu posso ter uma competência que pode ser complementar, né, e naturalmente energia, né, pô, a gente é novo, né? A gente tem energia para ir para a rua, para bater perna, gastar sola de sapato. Então, tem sido uma experiência muito bacana, né? A parte financeira específica, que hoje é um grande foco meu, eu vim com parte da bagagem ali que eu construí ao longo da carreira, né? Mas agora, eu tô complementando e terminando de afinar os pontos agora, né? Principalmente com meu pai aqui, que, mestrado e não sei das quantas. Então, vocês já entenderam que né, tem uma bagagem também acadêmica e, experiência de 20 e poucos anos nesse mercado específico, então, né, tenho buscado essa complementação para a gente poder, né, evoluir ali em várias frentes dentro da companhia. E também, desculpa te cortar, uma coisa importante também que eu sempre valorizei desde que eu cheguei lá, que você tá num ambiente que você tem Wilson e Neto pertinho, é uma oportunidade de experiência que você não encontra aí, não tem preço, né? Então, isso eu sempre aproveitei ao máximo, ouvir, aprender, porque são os dois os maiores. Tomar esporro, né? Até tomar esporro é bom, cara. Tem que ter. Você né? aprende, né, cara? Se você não tomou esporro, tem alguma coisa errada. Aí, Wilson, gostaria de agradecer, né? Olha que bacana a história que a gente pode contar um pouquinho hoje, tanto da sua trajetória particular, profissional, né? Um pouco da trajetória empreendedora, né? Se unindo com o Neto nesse grande projeto. Agora, mais recentemente, né? 5 anos, 7 anos para cá, tendo a oportunidade de estar com os filhos próximos no trabalho. Mas aparentemente vocês estão com um time e tanto, né? Estão crescendo forte, estão caminhando na trilha da prosperidade, né? Mas com os princípios em dia, né? Que eu acho que se alguém pudesse olhar para o grupo de vocês hoje, ver lá o João, né?
ver aqui o Lucas e o Richa como exemplos, né, de jovens, né? A gente sabe que tem outros diretores, tem outros executivos de altíssimo nível na empresa, Sim. mas a gente já dá para ter certeza de que vai ser uma empresa que não vai parar de crescer e vai cada vez mais se consolidar como líder de mercado, né? Com certeza. Nós estamos nesse caminho, não temos dúvida de que nosso Pai Celestial está nesse projeto, isso nos dá segurança. Você pode ter certeza. Muito legal a gente ter nossa família consanguínea falando aqui. Vale a pena eu mencionar nesse finalzinho a família que se aumenta. Meu irmão, que eu não tenho irmão homem, que é o Neto, né? E a família dele, a Sandra, que é a nossa diretora, o João, filho do Neto. Os outros filhos do Neto também são muito queridos, apesar de não estarem conosco, e outros que se tornaram irmãos, né, da nossa empresa, nossos diretores, né, Roberto, Camila, André, a Sandra, que eu já citei, o Adriano, né, alguns gerentes, o Alex, Priscila, Denilson, o Diego, que está chegando agora, e tem uma galerinha bem legal. Então, esse processo de transição está sendo feito, sim, né? Nós comentamos antes, a gente não quer se aposentar, eu estou novo, tô com a carteirinha de idoso recém-chegado, 60 aninhos. E não tenha pressa. No último episódio eu estive aqui com o Adriano Salviato falando sobre sucessão. Às vezes tem sucessão que demora 20 anos, com então certeza. segura aí. A nossa vai demorar sim, mas a gente quer fazer ela, não podemos nos omitir de que ela deve ser feita e que nós somos uma empresa familiar. E que essa família que começa consanguínea, ela se expande, todos esses que eu citei fazem parte dessa família e outros vão chegar, né? Eu espero que nenhum saia, né? Porque estão conosco há muito tempo, felizes, e nós felizes com eles, e certamente teremos muitas boas notícias para frente, muita luta, não dá para imaginar que tem nada que seja bom, que seja fácil, né? Tudo que é bom dá trabalho, merece atenção. Mas nós estamos convictos que vamos chegar lá. Parabéns pelo projeto, parabéns pela Copropay, pela Comprocar e pela Arca Seguradora, projeto que vocês lideram. Encerramos por aqui nosso episódio hoje. Gostaria de agradecer a presença dos três e convidar todos para seguir, né, acompanhar nosso conteúdo no YouTube e no Spotify. Mais um episódio do Trilha da Prosperidade. Nos encontramos em breve e acompanhem toda a plataforma BRM Podcasts. Estaremos juntos em breve. Um grande abraço e até a próxima trilha.